Oi, galerinha que estuda do 6º ao 9º ano. Tá começando a tirar dúvidas de geografia do Rio Educa na TV, então tá na hora de quê? De quê? É isso mesmo, de mandar as suas perguntas para os professores da live. Pode ser pelo chat do aplicativo Rio Educa em Casa ou pelo WhatsApp, se vocês estão nos assistindo pelo canal da Band 7.2, pelos canais 26 e 526 da Multirio na NET e também pelo canal da Multirio no YouTube. E o nosso número do WhatsApp está aqui na minha tarjinha, 991844948. E os professores que estão aqui hoje são Roberto Feitosa, que faz parte da equipe de Geografia do Rio Educa na TV, e Leonardo Pereira, professor da Escola Municipal Leonel Azevedo, que fica na Ilha do Governador. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Tudo bom, Patrícia? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Léo, conta pra gente então, quais são os temas que a gente vai tratar nesse Tira Dúvidas hoje? Tá ótimo. Hoje, como sempre, né, o Tirar Dúvidas de Geografia tá com vários assuntos bem diversificados e interessantes. Vamos falar um pouco sobre a Ásia, trabalhar um pouco sobre o continente asiático, como esse continente concentra um número grande de população, né? Falar como a gente pode encontrar países ricos e pobres, né, nesses continentes, trabalhar um pouco em cima dessa questão. Vamos falar também um pouco relacionado à cartografia, latitude, longitude, questões latifundiárias que ocorrem aqui no Brasil também, além de entender um pouco também sobre a biogeografia do Brasil, né? Entender um pouco sobre as diferenças regionais, natural do Brasil. Tem muito assunto. Ah, com certeza, sempre, né? Então a gente vai começar com as perguntas que já chegaram mais cedo para cá para a gente, tá? Primeira pergunta, qual é a diferença entre populoso e povoado? Quem responde? Posso começar aí? Complementa, Roberto? Pode sim. Tá ótimo. Então, parece que são sinônimos, né? Só que existem algumas diferenças que a gente gosta de trabalhar, até porque é importante a gente analisar essas diferenças, eu vou explicar o porquê. Quando a gente está falando de uma área populosa, a gente está falando de um lugar que tem uma concentração populacional muito elevada, ou seja, está relacionado com o número total de habitantes, né? Então, por exemplo, a China. A China é um país super populoso, né? É um país populoso. É o país mais populoso do mundo, tem em torno de 1,5 bilhões de habitantes na China. Então, é um país muito populoso. Nós temos a Índia também, que é um país muito populoso, porque tem uma concentração, tem muito número de habitantes, né, no total. Quando nós estamos falando agora povoado, a gente está comparando a quantidade dessas pessoas que vivem em um território, uma área, com a área que ele habita. Então, por exemplo, o Brasil é um país com uma expressiva quantidade de habitantes, né? Nós temos mais de 200 bilhões de habitantes, mas não é um país populoso, porque a gente tem uma dimensão territorial muito grande, né? Então, o número populacional, né, essa concentração populacional por metro quadrado, acaba sendo menor do que países como a China, que é um país muito populoso e tem uma concentração populacional por metro quadrado muito maior. Então, basicamente, essas que são as diferenças. E por que a gente trabalha em cima dessas diferenças? É importante o país saber o número da sua população. Eu costumo falar, se a gente for fazer, por exemplo, uma festa, eu tenho que saber quantos convidados eu vou chamar para minha festa para eu comprar um número adequado de comidas e bebidas, porque senão eu vou ter um desperdício muito grande. Eu posso comprar muita comida para vir poucos convidados. Eu vou comprar muito pouco comida para vir muitos convidados. Então a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, né, a nossa população para poder destinar o quê? Projetos adequados para a nossa população, políticas de planejamento público adequado. Quantos hospitais vamos construir? Quantas escolas vamos construir para a nossa população? Então é importante conhecer o número de habitantes que nós temos na nossa população por isso. Quer complementar, Sim. Roberto? Sim, e a gente pode pegar a questão do Brasil, por exemplo, né? Na década de 70 até hoje, tinha até aquela canção, né, que tocou durante a Copa, era 90 milhões em ação, tinha ali como estimativa, né, de pouco mais de 90 milhões de pessoas que viviam no Brasil, agora são mais de 200, quer dizer, a população mais que dobrou. Só que
Brasil tem uma população assim bem grande, porém, eu acredito que ele seja mal povoado, porque boa parte dessa população se concentra no litoral, sobretudo no Sudeste, né? 4 estados do Brasil concentram quase metade de toda a população. Então, a gente pode pegar esse exemplo que o Brasil é um país que tem uma população, né, extensa, mais de 200 milhões, mas se você, por exemplo, comparar com o Japão, que tem uma população parecida, mas é muito menor, né, do que o nosso país, lá é densamente povoado também, que seria essa densidade habitante por quilômetro quadrado, né, e a população total é o número de habitantes. Então, eu acredito que a gente pode comparar assim, né? Temos áreas no Brasil, tem vazios populacionais e áreas de metrópole, tipo Rio e São Paulo, que tem o inchaço urbano. Então, ele é mal povoado, né? Ao longo do seu território. Segunda pergunta, acho que você já respondeu um pouquinho, Léo. É verdade que a Ásia é o continente mais populoso do mundo? Pois é, né? Verdade, sim. Entre os continentes nós temos a Ásia aí despontando, porque na Ásia eles têm vários países, né, que são bem populosos, né? Então a gente tem mais ou menos uma estimativa de números de habitantes do mundo, se eu não me engano, são 6 bilhões de habitantes no mundo, né? 6,9, alguma coisa assim. Só na Ásia nós temos 4 bilhões desses habitantes vivendo. Então nós temos aí mais de 60% dos habitantes vivendo na Ásia. Então, nos principais países que nós temos mais populosos na Ásia, né? Como eu falei, a Índia, 1,4 bilhões mais ou menos de população. Nós temos eu falei Índia ou China, não sei. Mas a Índia e a China, enfim, as duas têm mais ou menos 1,4 bilhões de população. Em primeiro lugar, nós temos a Índia, a China, e em segundo lugar, nós temos a Índia. Mas o relatório da ONU está indicando que a Índia, em 2040, mais ou menos, pode ultrapassar a China em termos de número populacional. Olha só que incrível, né? E nós temos também a Rússia, enfim, são vários países que se concentram na Ásia com números enormes de população, né? Então, por isso que a gente tem o continente asiático como sendo o principal aí em termos populacionais. A Ásia está bombando aqui. Fala, Roberto. Não, o interessante que o Léo falou, né, que no caso a Índia, né, ela tem uma projeção de ultrapassar a China, né? E se a gente pegar o histórico, né, nas últimas décadas de Índia e China, a China ela sempre teve um controle populacional muito forte, até por causa dessa questão populacional ser muito alta. A Índia já não tem esse programa. Então, exponencialmente, a população da Índia, ainda sendo um pouco inferior à China, a tendência é superar, por essa questão também de falta de planejamento familiar, né, esse controle tinha a política da questão do filho único, agora na China já pode ter um segundo filho, então eles têm um maior controle sobre essa gestão populacional, né, se eu posso falar assim. Pergunta aqui sobre a Ásia também. Tem país rico na Ásia? E aí, Roberto, quer começar? Pode ser. Assim, essa questão de rico, né, próspero, ela é meio dúbia, assim, mas assim, eu vou pegar alguns parâmetros econômicos, né, industriais e tal. Por exemplo, em décadas passadas, o Japão ele se despontou muito, ainda hoje, só que hoje nem tanto, com uma economia muito forte, baseada em tecnologia de ponta, era o forte deles, né, o Japão não tem uma grande agricultura, é uma área pequena, tal, poucas terras agricultáveis, então eles focaram mais nessa questão. De uns anos para cá, a China ela tem despontado economicamente muito devido a alguns fatores. Ela tem uma política pública mais de concentração de poder político, tem um maior controle sobre as políticas públicas e um sistema capitalista agressivo, né? Eles realmente entraram no mercado para conquistar. E aí acontece o seguinte, só pegando aqui um dado, estava fazendo algumas pesquisas sobre a questão de países mais ricos, que produzem mais. Tem uma coisa bem que me chamou
a atenção, eu vi uns dados sobre os maiores produtores de cimento. Cimento, algo simples. Até ali, o início do ano 2000, um país que mais produzia cimento eram os Estados Unidos. De 2000 para cá, que ainda mais agora em 2020, 2021, a China ela está em primeiro, 10 vezes acima do segundo colocado na produção de cimento. Isso quer dizer o quê? Eu tenho esse dado. O que isso me mostra? Que é um país que está com a questão da construção civil muito forte. Isso demanda o quê? A construção de casas, prédios, empresas, firmas, né, que indústria. Então, a gente percebe que a China hoje tem uma economia muito forte, e alguns países asiáticos também, eles trabalham muito na questão de produção para exportação de peças eletrônicos, e isso, de certa forma, dá uma competitividade dessa ideia. Países ricos da Ásia, mas é rico assim, em termos, né, que boa parte, assim, que em alguns desses países ainda se concentra um alto grau de desigualdade social. Melhor. Ótimo, Roberto. E falando da China, né? Não só que os Estados Unidos estão com medo da China, né? E despontando aí na área tecnológica, do 5G, né? Enfim. Mas é excelente. A gente tem aí que ponderar quando a gente fala em países ricos, né? Óbvio que a gente tem vários países ao longo do globo terrestre que são ricos. E ricos em quê também, né? Que a gente tem que colocar. Quando a gente fala em rico, a gente fala mais na economia de fato, né? No PIB do país, Produto Interno Bruto. E nós temos sim países na Ásia que despontam aí no cenário internacional. A China, por exemplo, ela cresceu muito o seu PIB, né, nos últimos anos. A gente tem o Japão também e a gente tem a Índia. Mas só que, professor, vocês acabaram de falar que a Índia tem vários problemas sociais, né, várias desigualdades, e ela é rica. Sim, tem muito dinheiro. A China, por exemplo, tem um PIB interno bruto, né? Em mais ou menos 15 trilhões de reais. Nós temos a Índia com 2,6 trilhões, mais ou menos. Só que a gente tem que analisar o IDH daquele país também, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, não adianta um país ser muito rico economicamente se ele não tem a distribuição de renda para a população, né? Não adianta a população passar fome, por exemplo. Não adianta as crianças não terem acesso à educação, aquela população não ter acesso à saúde. Então, é isso que a gente está falando. A Índia é um país muito rico, mas tem um IDH forte? Não. E o IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, significa que um país ele tem um IDH bom, a população, né, tem condições de ter acesso a alguns serviços, tem um poder de compra elevado. E quanto mais distante é o número 1, quer dizer que essa população sofre com profundas desigualdades sociais. Então, nós temos, por exemplo, a Índia tendo mais de 2 trilhões do seu PIB, mas com IDH de 0,6, mais ou menos, né? Então, é isso que a gente tem que ponderar, além de saber se o país é rico, né, economicamente. Como o Roberto muito bem falou também, né? Chegaram 2 perguntas aqui que são ligadas, eu vou juntar as duas. A Amanda pergunta por que surgiu a União Europeia e quais são seus objetivos. E a segunda pergunta do Eduardo é o que é a Grã-Bretanha? E aí, Roberto, quer começar? Vamos lá. Eu vou então dar para a gente ganhar tempo, eu pincelo mais sobre a União Europeia e você fala sobre a Grã-Bretanha, a gente completa. Mas se quiser também completar, também que eu falasse sem nenhum problema. Assim, a União Europeia já é um projeto já de várias décadas, né? A Europa, ela vem tentando nas últimas décadas uma união política, econômica, para se fortalecer, né? Porque até algumas décadas atrás, a maior força política, econômica, potência que nós tínhamos, né, que se sobressaía, eram os Estados Unidos. Então, a Europa, eles começaram com alguns tratados, né, econômicos, a questão de uma taxa comum entre os produtos desses países, até que eles conseguiram chegar em alguns acordos, por exemplo, na questão da livre circulação de pessoas, de mercadorias, né? Tem um parlamento europeu, né, composto, né,
por membros dos países membros. E uma das funções é eles se fortalecerem tanto politicamente como economicamente para eles poderem despontar no cenário mundial, rivalizando com os Estados Unidos, né? Só que aí veio que essa terceira potência agora, que é a China, e a União Europeia sofreu um baque com a questão do Brexit, né, que foi a saída da Inglaterra. Então, eu não sei falar como vai ser daqui para frente, se eles vão se reorganizar, né, como uma união política, econômica, né? Mas dos grupos que nós temos mundiais hoje, a União Europeia ainda ela é a mais coesa, porque nós temos ali a questão de uma unificação de taxas econômicas, circulação de pessoas, né? E regras em comum para poder participar desse bloco. Tem a questão da democracia, a questão também econômica, você tem que ter alguns projetos para revitalizar a sua economia também. Então, tem todos esses critérios cuja função, né, é tornar a Europa uma potência política e econômica dentro do cenário mundial. Léo, e o que é a Grã-Bretanha? Grã-Bretanha é um conjunto de nações que foram se fortalecendo, né? A Grã-Bretanha tem uma característica diferenciada que é legal a gente ponderar, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Reino Unido, que é formado por Inglaterra, País de Gales, a Escócia, né, e Irlanda do Norte. E quando a gente vai falar da Grã-Bretanha, a gente retira, por exemplo, a Irlanda do Norte, né? Que são países que se uniram, né, para fortalecer, né, a sua economia, enfim, ter uma representatividade das nações que vivem e habitam ali, né? Não sei se o Roberto pode complementar um pouco mais em relação a isso. Não, sim, como você falou, né? Nós temos ali a Inglaterra, né? A Escócia e esqueci, a Irlanda? Esqueci agora, deu branco. Irlanda, né? Isso, a Irlanda. Então, que forma esse conjunto todo é a Grã-Bretanha. Só que, assim, o problema é que com a saída da Inglaterra mesmo, específica, da União Europeia, está tendo alguns conflitos políticos, por quê? A Escócia e a Irlanda, estavam querendo continuar na União Europeia. Como a Inglaterra decidiu sair, se cogita, né, que eles queiram fazer uma separação, né, não ter mais a Grã-Bretanha, mas aí é uma questão para a gente analisar mais futuramente, né, o desenrolar desses problemas políticos desde lá. Tá bem confuso agora, né? Tá com problema até de distribuição de combustível. Sim. Por causa desse turbilhão, exatamente, confusão por causa do Brexit. Gente, qual é o interesse dos países ricos na África? Antigo esse interesse. E a Roberto, quer começar ou posso começar? Pode começar. Tá certo. Então, né, quando a gente fala do continente africano, a gente está falando de vários países que encontram em um território várias riquezas naturais, né? E nós temos uma população muito rica também, né? Então, quando esses países ricos, eles focam seus olhares para o continente africano, eles estão focando seus olhares por um interesse, principalmente o interesse econômico, né? De se enriquecer de algum modo. Então, a gente tem, por exemplo, países como, ultimamente, a Rússia e a China estão querendo se inserir mais no mercado do continente africano, né? Por quê? Porque lá a gente tem mão de obra barata. Nós temos um vasto território com recursos naturais, principalmente relacionados a petróleo, hidrocarbonetos, por exemplo, e que é um prato cheio para que essas nações mais ricas possam se enriquecer cada vez mais, né? Então, eu creio que esses sejam os principais motivos para que esses países ricos voltem seus olhares para o continente africano. Uhum. Você pode ver, né, ao longo da história, né, a questão do interesse no continente africano sempre foi da questão de dominação e explorar, né? Tinha a questão dos metais preciosos, né, a questão
teve um período, né, da mão de obra escravizada, e hoje em dia, no século XXI, a gente percebe bastante a questão do interesse econômico, como o Léo falou, são países, né, de um continente que necessita de infraestrutura. Então, eles abrem as portas, né, para as empresas, indústrias desses países entrarem, e com isso eles trazem empregos, uma infraestrutura ainda que básica. Isso muitas vezes acontecia também, e acontece ainda hoje no Brasil também, em cidades pequenas, né, que o prefeito, o governador, ou quem seja, que ele abre as portas para as empresas poderem montar certas indústrias de automóveis e tal. Então, no continente africano, devido a alguns países terem um grau de pobreza um pouco, assim, bastante elevado, devido a uma exploração antiga, acaba sendo porta de entrada para diversas empresas, por exemplo, como falou o Léo, da China, Europa, Estados Unidos, né, adentrar atrás de quê? Matéria-prima, mão de obra barata e, às vezes, ausência de leis ambientais que nos países desenvolvidos tem, e lá é bem mais frágil as leis ambientais. Então, esse jogo de interesses. Uma coisa que eu me lembrei agora também, Roberto, é porque o continente africano é disputa territorial também, né? Então a gente tem muitas guerras ali, civis e tudo mais, e que o comércio de arma é muito grande, é muito visado também. Então, por exemplo, a Rússia se aproveita muito desse cenário para poder exportar cada vez mais armas para o continente africano. Um problema, né, bem maior, relacionado a questões ambientais, sociais, enfim. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, é O Senhor das Armas, com o Nicolas Cage. Eles trabalham de maneira bem interessante como que esse mercado de armas abastece os conflitos internos de alguns países do continente africano. Outra pergunta aqui, mudando totalmente de assunto. Latitude e longitude tem a ver com paralelos e meridianos? Quer começar, Roberto? Pode ser. Vamos lá, vamos por parte. Essa acho que vai demorar um pouquinho para a gente responder, porque é muito detalhe. Vamos lá, vamos por parte. Vou começar daqui dando alguns exemplos. Então, todo sistema de navegação por GPS, seja do avião, navio, de um carro, ou nós mesmos, quando a gente está com o smartphone lá, abrimos o Waze, por exemplo, né, os serviços de navegação, a gente quer achar com uma rua, andando com o smartphone, isso funciona através de coordenadas geográficas, né? Quando você alia alguns pontos, faz uma interseção, e você tem a longitude e a latitude, em que você, com esses dados, você consegue achar um ponto na superfície terrestre. Como, por exemplo, você achar alguém pelo endereço, tem que ter o número, a rua, o CEP, né, tudo isso. Então, nessa questão, né, nós podemos falar dos meridianos e paralelos. Meridianos são como se fosse são linhas imaginárias, são como se fossem meias laranjas, que elas têm aquela questão da longitude, se não me engano, norte-sul, é isso, Léo? Longitude norte-sul, é isso. Longitude norte-sul. E o marco zero é o meridiano de Greenwich, né? Foi uma convenção, tal. Na cidade de Greenwich, nós temos o marco zero dessa questão dos meridianos. Os paralelos, eles já são linhas inteiras, que vai de norte a sul, e ali nós podemos tirar a latitude. E o marco zero é a linha do Equador, que é o ponto mais quente, né? Onde incide mais os raios solares na superfície terrestre. Então, você tendo longitude e a latitude, tu faz uma interseção, como na aula que a gente tinha na aula de matemática, acho que é plano cartesiano, tinha ponto X, ponto Y e o X, que você une, que você acha o ponto origem. Então, esses dados, eles são usados para localização na superfície. Então, sim, temos os paralelos, os meridianos, latitude, a longitude, que nos dá as coordenadas geográficas. Acho que deu para dar uma explicação. A Vanessa falava muito sobre a importância da matemática, né? Aí a gente vê porque a matemática é importante nesse processo. Verdade. Com certeza. Outra pergunta aqui. Se o Brasil produz tantos alimentos, por que está tudo tão caro? Eita! Tá um absurdo mesmo o valor.
Eu vou começar aqui explicando, a gente vai se complementando, Roberto. Beleza, tá ótimo. Então, a gente tem no Brasil um dos grandes produtores, né, de produtos para exportação, arroz, feijão, né, produtos primários. É, Só que o que acontece? A gente tem dois problemas principais, né? Para que a gente possa ter a produção desses alimentos, a gente precisa ter um clima adequado para isso. E a gente está sofrendo o quê? Ultimamente, com crise hídrica. Isso já impacta muito na produção dos nossos alimentos. E outra coisa, a gente está sofrendo com a desvalorização da nossa moeda, né, do real, e com a supervalorização do dólar. O dólar está aí batendo na casa dos R$ 5. Então, para quem produz, para o agricultor, que já está produzindo um pouco menos por conta da crise hídrica, para ele é muito mais vantajoso exportar o que ele está produzindo para poder receber em dólar, já que o dólar está valendo muito mais do que o real, do que vender para o próprio país de origem, né? Então, esse é um dos grandes problemas que nós estamos sofrendo ultimamente, né? Seja por conta também do combustível, o petróleo, né? Que a gente vai lá no posto de gasolina e tá quase R$ 7, seja por conta também das questões dos alimentos, do arroz, do feijão, o óleo, enfim, isso impacta tudo, tá? Então, por exemplo, por isso que é importante a gente cuidar das questões ambientais, das nossas florestas, do nosso clima, porque isso também impacta na produção dos nossos alimentos. E isso vai valorizar também o quê? A nossa moeda, impedindo que outras moedas sejam muito mais valiosas do que a nossa, né? Então é tudo meio que relacionado. Sim. E aí você pega, por exemplo, nessa questão que você falou da alta do dólar, para exportação, isso é bom, é lucrativo. Então, por exemplo, se eu produzo milho e o milho teve uma alta muito grande, eu vou exportar. Só que o que acontece é o seguinte, o Brasil ele tomou uma postura de continuar exportando, enquanto muitos outros países eles retiveram, né? Eles passaram a exportar menos, eles garantiam um estoque. E outra coisa também, o preço dos insumos e as commodities subiram muito. Aí eu vou dizer, professor, mas o que é a commodity? Pode ser uma outra pergunta. São os produtos primários que o valor, eles são negociados nas bolsas de valores no mercado, né, mundial. Então temos a soja, o milho, o trigo, o leite, a carne bovina. Então, com a demanda crescendo, né, a gente falou que da China, a demanda por carne na China cresceu muito. Então, temos uma demanda maior, né, com dólar muito alto, uma escassez de produtos, entre eles devido à questão das questões ambientais e a pandemia também. Então, se a gente tem muita procura, pouca oferta, a tendência é os preços subirem cada vez mais. Ok? Tempestade perfeita, né? O que é um latifúndio? Olha a pergunta aqui. Tá ótimo. Latifúndio. Então, latifúndio é uma extensa área que é dominada por um único proprietário, né? Então, uma extensa área que geralmente é produzido nesse latifúndio uma monocultura. Monocultura é a produção de um único tipo de alimento, vamos dizer, soja. Então, a gente tem uma extensa área que só é plantado soja, né? E isso, quando a gente vai ver, tem alguns problemas. Primeiro, latifúndio, já que a concentração de muita terra na mão de poucos, a gente já não tem uma distribuição de terras suficiente, já que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Né? Então, a gente já começa a perceber a desigualdade existindo. E com a monocultura, que geralmente é praticada nos latifúndios, a gente tem um empobrecimento desse solo e dessas terras que ficam improdutivas do latifúndio, faz com que esses proprietários avancem para áreas de florestas, ou seja, a gente vai ter que desmatar mais áreas de floresta, já que ainda se mantém um solo mais saudável para cultivo, e aquelas áreas acabam ficando meio que abandonadas, se a gente não tem uma prática agrícola sustentável, né? Uma prática agrícola consciente para manter aquele solo conservado. E aí que começa todo esse problema de desmatamento, de floresta, o avanço das fronteiras agrícolas, enfim. Mas basicamente o latifúndio é isso, né, Roberto? Sim. Muita propriedade na mão de poucos. Sim, é isso mesmo, tá perfeito. É uma grande área, né? Geralmente, como falou, geralmente monocultura e muitas vezes para produção de produtos para exportação. Não é nem para o mercado interno, tem isso ainda, né? É mais para o mercado externo mesmo, que os valores em dólar estão muito altos de alguns produtos, então se produz mais para exportar mesmo. Então, beleza, é isso aí. Mais uma pergunta aqui. O que é o MST? Você começa, Léo? Eu só complemento? Vai lá.
Então, é um movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra. Então, a gente estava acabando de falar sobre os latifúndios, né? O MST, ele luta justamente por isso, por uma reforma agrária. O que é a reforma agrária? A distribuição das terras, né? Eles acham, né, e estão certíssimos a achar isso, que não pode ter muita terra na mão de poucos, porque vai causar uma discrepância social muito grande, né? A gente vai ter pessoas precisando de locais para morar, sendo que a gente tem terras que muitas vezes acabam ficando improdutivas, que poderia servir de base para a moradia dessas pessoas, servir para práticas de agricultura familiar, né, que é uma agricultura menor do que desses grandes latifundiários. E quais são os benefícios dessas práticas de agricultura familiar? É porque a gente vai ter uma diversificação da produção. Então, a gente não vai produzir, por exemplo, só soja para exportação. A gente vai produzir um pouco de cada coisa e vai poder alimentar as próprias necessidades no nosso país, né? Não focando muito na exportação. Fora que eles vão ter o benefício também de manter a conservação do solo, porque se é uma agricultura familiar, eles vão se preocupar muito mais de conservar o solo para poder se manter produzindo a longo prazo. Então, tem N benefícios, que é o que o MST luta, né? Que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Isso aí. E essa questão da questão do campo, né? Você vê como que ela influencia em várias áreas, né? Grande parte do processo de favelização do Sudeste é causada também por esse problema no campo, no Nordeste, por exemplo, né? Em que o agronegócio foi tomando conta, né? Teve uma política, né, de não valorização do pequeno proprietário, então eles tiveram que vir para onde tinha emprego, que eram as indústrias do Sudeste. Então tu vê que é uma cadeia de problemas com a falta de planejamento, né? Por exemplo, os pequenos proprietários, eles abastecem basicamente o mercado interno, que tem mercado interno, né, no nosso país. Então, a gente pode ter, sim, uma agricultura também para o mercado externo, que faz parte do processo, mas não pode negligenciar o mercado interno. Por quê? Tu vê, o Brasil é um país que muitas vezes tem que importar arroz e feijão. Arroz da Ásia, por exemplo, tendo terras agricultáveis para se plantar arroz aqui mesmo, entendeu? Realmente, tem muita coisa errada aí que tem que consertar. Galera, a gente está terminando a nossa live de hoje. Muito obrigada, professor Roberto, professor Leonardo, pela participação aqui, pelo Tirar Dúvidas, as respostas muito bacanas. Obrigada também a vocês, caros estudantes, que enviaram as suas dúvidas, participando aqui com essa troca. É para isso que a gente está aqui, viu? E se você quiser rever alguma videoaula, fácil, mole, mole. É só ir no canal da Multirio, no YouTube, e procurar pelo seu ano escolar. Tá tudo lá, bom? Então vamos embora estudar? A gente se vê na próxima live. Tchau!